O relógio do palácio marcava 6 da manhã, quando Clara abriu os olhos. O frio da madrugada ainda escorria pelas paredes de pedra, e o cheiro de cera derretida denunciava que as velas não haviam descansado. Ela era apenas uma criada, uma sombra entre corredores. Mas naquela semana, seu destino mudaria, para sempre. O reinado estava em ruínas. A velha governante, Lady Helena Duarte, estava doente. Sua saúde frágil e sua mente instável haviam transformado o palácio num campo minado de segredos. Quem servia perto dela sabia. Bastava um sussurro errado e alguém desapareceria. Clara havia sido contratada 3 meses antes para cuidar dos remédios e preparar os chás da senhora. Mas seu olhar atento e sua inteligência discreta chamaram a atenção de alguém que não devia. Marina Azevedo, a assistente pessoal de Lady Helena, mulher de gestos suaves e alma de ferro. "Você tem mãos leves", dissera Marina certa noite, observando Clara derramar gotas de essência num cálice. "E olhos que veem mais do que deveriam." Clara sorriu, tímida. Mas aquele elogio escondia veneno. Marina sabia reconhecer uma ameaça quando havia. Nos dias seguintes, o palácio se dividiu entre os que ainda acreditavam em Lady Helena e os que esperavam sua queda. Lá fora, a imprensa falava em instabilidade política, mas dentro das muralhas, a guerra era silenciosa, feita de olhares, cartas e taças de vinho deixadas pela metade. Helena vivia isolada em seus aposentos, cercada por livros e retratos antigos. Clara era uma das poucas a quem ela ainda dirigia palavras completas. Às vezes, a velha senhora pedia que a moça lesse jornais em voz alta. Outras vezes, fazia perguntas estranhas. "Diga-me, menina, o que você faria se o mundo te oferecesse poder?" Clara respondia o que toda criada responderia. "Eu me curvaria, minha senhora." Mas dentro dela nascia algo diferente, um sussurro que dizia: "Por que não você?" Numa noite chuvosa, Clara encontrou uma carta caída no chão da biblioteca. O selo era dourado, o mesmo usado nos documentos mais secretos da governante. Ela hesitou. Depois abriu. A mensagem era curta. "Marina deve assumir enquanto não houver nova decisão." Assinado Conselho da República. Clara sentiu o coração bater em desespero. Isso significava que o poder de Lady Helena estava sendo arrancado silenciosamente das mãos dela. E Marina seria coroada sua substituta, ainda que de forma disfarçada. Na manhã seguinte, a criada entrou no quarto e encontrou Helena olhando pela janela com um olhar distante. "Eles já decidiram, não é?" disse a velha senhora sem se virar. Clara não soube o que responder. "Eles acham que eu não ouço, mas ouço tudo, até os passos da morte vindo pelos corredores." A partir daquele dia, Clara começou a anotar tudo. Guardava cartas, cópias de bilhetes e até fragmentos de conversas. Um instinto de sobrevivência e de ambição. No banquete de domingo, Marina apareceu vestida de preto, com um colar de pérolas que parecia apertar-lhe o pescoço. Sentou-se à direita de Helena, mas falava como quem já governava. O conselho está preocupado, minha senhora. Precisamos de alguém com estabilidade." Helena sorriu, fraca. "Estabilidade, minha cara, é só outro nome para controle." Marina manteve o sorriso, mas seus olhos cruzaram com os de Clara, que observava de longe, servindo o vinho. Por um instante, Clara sentiu que aquelas 2 mulheres jogavam com ela no tabuleiro, e que, de algum modo, ela também era peça e jogadora. Naquela noite, quando todos dormiam, Clara ouviu passos na ala norte. Seguiu o som até o jardim interno, onde viu Marina conversando com um homem de terno cinza. Ele entregou-lhe um envelope grosso e ela o escondeu sob o manto. Clara não resistiu. Seguiu-a discretamente até o quarto. Quando Marina saiu novamente, a criada entrou e vasculhou. Dentro do envelope havia documentos com selos oficiais, assinados e datados. Ordens de afastamento, transferência de bens, assinaturas forjadas.
Então é isso, sussurrou Clara. Ela está derrubando a senhora Helena. Clara guardou as provas. Na manhã seguinte, foi ao quarto da velha governante. Mas Helena parecia já saber de tudo. Marina quer o poder. E você, o que quer, minha menina? Clara hesitou. Justiça, minha senhora. Helena riu, amarga. Justiça é apenas a forma mais elegante da vingança. Naquela semana, os jornais publicaram: Lady Helena Duarte é declarada incapaz de governar por razões médicas. O golpe estava completo. Marina assumiu a liderança provisória. A cada aparição pública, era aplaudida pela imprensa, bajulada pelos políticos e temida pelos empregados. Mas Clara, agora promovida a assistente pessoal, observava tudo com uma calma quase sobrenatural. Ela se aproximou de Marina, fingindo lealdade. Senhora, talvez seja a hora de apagar o passado, sugeriu. As pessoas ainda falam de Helena. Marina a olhou com curiosidade. Você é mais esperta do que aparenta, menina. Continue assim, e terá um lugar ao meu lado. E assim foi. No novo gabinete, Clara passou a redigir cartas, preparar discursos e controlar a agenda da mulher mais poderosa do país. À noite, ela revisava cada palavra, cada assinatura, e guardava cópias de tudo, inclusive das transações secretas, os contratos falsos e os subornos disfarçados de doações. O jogo estava montado, e Clara sabia esperar. Um mês depois, Helena morreu. Oficialmente, de causas naturais. Mas quem estava no palácio sabia que ela vinha sendo medicada em doses estranhas. Quando o corpo foi levado, Marina chorou diante das câmeras, lágrimas perfeitas, calculadas. Mas naquela noite, quando todos dormiam, Clara foi até o quarto da falecida. Entre livros e frascos de remédio, encontrou um diário. Nele, a última frase escrita tremia de dor e lucidez. Não temo a morte, temo o esquecimento, que o trono não caia em mãos piores que as minhas. Clara fechou o diário e o guardou. No dia seguinte, foi ao escritório de Marina com uma expressão serena. Tenho algo que talvez a senhora queira ver. Colocou sobre a mesa uma pasta repleta de cópias de documentos, registros e cartas. Marina ficou imóvel. Você me espionou? Perguntou fria. Clara sorriu. Apenas observei, como a senhora me ensinou. O que quer? O mesmo que a senhora quis de Helena. O poder. Silêncio. Marina a encarou longamente. Você não tem ideia do que está fazendo. Clara se inclinou. Tenho sim, e farei melhor do que você. No dia seguinte, a manchete explodiu. Escândalo no governo interino. Documentos revelam fraudes e manipulações. Marina desapareceu da vida pública. Alguns diziam que fugira do país, outros que fora silenciada. E Clara assumiu a função de coordenadora de transição, um título vago, mas poderoso. O palácio voltou a se encher de passos apressados e sussurros. Nas paredes, os retratos de antigas governantes pareciam observá-la. Ela se sentava à mesa onde antes estivera Helena, bebendo o mesmo chá, lendo os mesmos relatórios. Às vezes, olhava o espelho e mal reconhecia a própria imagem. Um dia, um jovem funcionário entrou na sala e perguntou: Senhora, qual será sua primeira decisão? Clara respondeu sem hesitar: queimar os diários antigos. O passado só serve para nos enfraquecer. Mas naquela noite, sozinha, ela abriu novamente o diário de Helena e leu a última frase. Depois o fechou com cuidado e o escondeu no fundo da gaveta. Talvez, no fundo, ela soubesse que o trono nunca está realmente ocupado, apenas emprestado por um tempo, até que outro sussurro o reclame. E o palácio permaneceu em silêncio, até que os passos da próxima sombra ecoassem pelos corredores.